Terra, também conhecido às vezes como planeta azul, é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso, o quinto maior dos 8 planetas e o maior dos 4 planetas sólidos do Sistema Solar. Cerca de 73% da superfície terrestre é formada por oceanos e mares, e cerca de 30% da superfície terrestre do globo é coberta por neve, no qual possui 97% de água salgada e 3% de água doce presentes no mundo. A Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida até os dias atuais. É o lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo seres humanos, animais, plantas e micro-organismos. O nosso gigante mundo azul já passou por muitas coisas. Entre eles podemos citar a colisão com outro planeta, a era glacial, a extinção dos dinossauros e um espaço de tempo que foi chamado de O Bilhão Tedioso. E sim, a Terra já teve muito tédio. Atualmente vivemos na superfície dura e rochosa da Terra. Respiramos o ar que circula no planeta, bebemos a água que cai do céu e comemos os alimentos que crescem no solo. Mas a Terra nem sempre existiu dentro desse universo expansivo e nem sempre foi um refúgio hospitaleiro para a vida. Ademais, é nesse mesmo planeta que você está assistindo esse vídeo agora mesmo em algum lugar ao redor do mundo. O smartphone ou qualquer outro aparelho que você está utilizando agora, o oxigênio que você respira e o pão com manteiga ou cuscuz de milho que você comeu hoje de manhã é um dos vestígios sobre a origem do nosso lindo, maravilhoso e redondo planeta. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei falar sobre a história do nosso queridinho planeta Terra. Mas antes de começar, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bilhões de anos atrás, a Terra, juntamente com o resto do nosso sistema solar, era totalmente irreconhecível, existindo apenas uma enorme nuvem de poeira e gás. Eventualmente, uma ocorrência misteriosa criou uma perturbação naquela nuvem de poeira, desencadeando uma série de eventos que levariam à formação da vida como conhecemos. Uma crença comum entre os cientistas é que uma estrela distante entrou em colapso, criando uma explosão de supernova, que rompeu a nuvem de poeira e fez com que ela se reunisse, e se formou um disco giratório de gás e poeira, conhecido como nebulosa solar. Quanto mais rápido a nuvem girava, mais a poeira e o gás se concentravam no centro, aumentando ainda mais a velocidade da nebulosa. Com o tempo, a gravidade no centro da nuvem tornou-se tão intensa que os átomos de hidrogênio começaram a se mover mais rápido e violentamente. Os prótons de hidrogênio começaram a se fundir, formando hélio e liberando enormes quantidades de energia. Isso levou à formação da estrela que é o ponto central do nosso sistema solar, o Sol, cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. No início, a Terra era irreconhecível em sua forma moderna. Era extremamente quente, ao ponto do planeta provavelmente consistir quase inteiramente de magma derretido. Ao longo de algumas centenas de milhares de anos, o planeta começou a esfriar e oceanos de água líquida se formaram. Elementos pesados começaram a afundar pelos oceanos e magma em direção ao centro do planeta. À medida que isso acontecia, a Terra se diferenciava em camadas, com a camada mais externa sendo uma cobertura sólida de material relativamente mais leve, enquanto que o material mais denso e derretido afundava no centro. Os cientistas acreditavam que a Terra chegou ao seu estado atual em 3 estágios diferentes. O primeiro estágio foi o que eu acabei de falar, é conhecido como acreção, que é a formação de um planeta a partir das partículas existentes dentro do sistema solar, à medida que colidiram uma com as outras para formar corpos cada vez maiores. O próximo estágio envolveu a colisão de um protoplaneta com a Terra quando era jovem. Dessa forma, acredita-se que isso tenha ocorrido há mais de 4,5 bilhões de anos e pode ter resultado na formação do nosso satélite natural, a Lua. O estágio final de desenvolvimento viu o bombardeio do planeta com asteroides. A atmosfera primitiva da Terra era provavelmente composta de hidrogênio e hélio. À medida que o planeta mudou e a crosta começou a se formar, as erupções vulcânicas ocorreram com frequência. Esses vulcões bombeavam vapor de água, amônia e dióxido de carbono para a atmosfera ao redor do planeta. Lentamente, os oceanos começaram a tomar forma e, eventualmente, a vida primitiva evoluiu nesses oceanos. A origem da Lua ainda é incerta. Houve várias teorias sobre a formação da Lua. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo no futuro sobre essas teorias.
Mas para esse vídeo, vamos usar a hipótese do impacto gigante. Então vamos lá. A Terra não pode ter sido o único planeta a se formar a 150 milhões de quilômetros do Sol. Supõe-se que outra coleta tenha ocorrido a 150 milhões de quilômetros do Sol e da Terra, no quarto ou no quinto ponto lagrangiano. Acredita-se que esse planeta, chamado Theia, tem sido menor que a Terra atual, provavelmente do tamanho e massa de Marte. A sua órbita pode ter sido estável a princípio, mas a desestabilidade à medida que a Terra aumentava sua massa pelo acréscimo de mais e mais material. Theia balançou para frente e para trás em relação à Terra, até que cerca de 4,533 bilhões de anos atrás, colidiu em um ângulo abaixo e oblíquo. A baixa velocidade e ângulo não foram suficientes para destruir a Terra, mas grande parte de sua crosta foi ejetada. Elementos mais pesados de Theia afundaram no núcleo da Terra, enquanto que o material restante e o material ejetado se condensaram em um único corpo dentro de algumas semanas. Sob a influência de uma própria gravidade, este se formou um corpo mais esférico e hoje é conhecido como Lua. Acredita-se também que o impacto tenha mudado o eixo da Terra para produzir a grande inclinação axial de 23,5, que é responsável pelas estações da Terra. Também pode ter acelerado a rotação da Terra e iniciado as placas tectônicas do planeta. Se a vida surgiu na Terra, o momento desse evento é altamente especulativo. Talvez tenha surgido há cerca de 4 bilhões de anos, ou possa ter demorado mais um pouco ou antes. De alguma forma, na química energética da Terra primitiva, uma molécula ganhou a habilidade de fazer cópias de si mesma e é chamado de O-replicador. A natureza dessa molécula é desconhecida. Sua função há muito tempo foi substituída pelo atual replicador da vida, conhecido como DNA. Vários modelos diferentes foram propostos explicando como a replicação pode ter sido desenvolvido. Diferentes replicadores foram postulados, incluindo produtos químicos orgânicos, como proteína moderna de ácidos nucleicos, fosfolipídios, cristais ou até mesmo sistemas quânticos. Atualmente, não há nenhum método para determinar qual desses modelos, se houver, se encaixa perfeitamente na origem da vida na Terra. Uma das teorias mais antigas é que foi elaborada com algum detalhe que servirá como um exemplo de como isso pode ocorrer. A alta energia de vulcões, raios e radiação ultravioleta pode ajudar a impulsionar reações químicas produzindo moléculas mais complexas a partir dos compostos simples, como metano e amônia. Entre estes estavam muitos dos compostos orgânicos relativamente simples, que são blocos de construção da vida. À medida que a quantidade dessa sopa orgânica aumentava, diferentes moléculas reagiam uma com as outras. Às vezes, poderia resultar em moléculas mais complexas. Além disso, a presença de certas moléculas na mistura poderia também ser como um catalisador para acelerar uma reação química. Tudo isso continuou por muito tempo, com reações ocorrendo mais ou menos ao acaso, até que por algum motivo surgiu uma nova molécula que acabamos de citar, o replicador. Isso teve a propriedade bizarra de promover as reações químicas que produziam uma cópia de si mesmo, e a evolução propriamente dita começou. Outras teorias postulam um replicador diferente. De qualquer forma, o DNA assumiu a função de replicador em algum momento. Toda vida conhecida, com exceção de alguns vírus e prions, usa o DNA como seu replicador. A vida moderna tem seu material replicante empacotado ordenadamente dentro de uma membrana celular. As evidências atuais sugerem que o último ancestral comum universal viveu durante o início do Arqueano, talvez cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, ou até mesmo antes disso ou depois disso. Esta célula, chamada Luca, é o ancestral de todas as células e de toda a vida na Terra. Provavelmente era um procarionte, possuindo uma membrana celular e provavelmente ribossomos, mas sem núcleo ou organelas ligadas à membrana, como mitocôndrias ou cloroplastos. É provável que as células iniciais fossem todas heterotróficas, usando moléculas orgânicas circulantes como matéria-prima e fontes de energia. À medida que a oferta de alimentos diminuiu, uma nova estratégia evoluiu em algumas células. Em vez de depender das quantidades cada vez menores de moléculas orgânicas existentes, essas moléculas adotaram a luz solar como fonte de energia. As estimativas variam, mas há cerca de 3 bilhões de anos, algo semelhante à fotossíntese moderna provavelmente se desenvolveu. Isso tornou a energia do Sol disponível não apenas para autotrófos, mas também para os heterotrófos que consumiam. Ainda no período arqueano, bactérias e eucariontos continuaram a se diversificar, se tornar mais sofisticados e mais adaptados a seus ambientes. Cerca de 1,1 bilhão de anos atrás, o supercontinente Rodinia estava se formando.
As linhagens de planta, animais e fungos haviam se dividido, embora que ainda existissem como moléculas solitárias. Há cerca de 1 bilhão de anos surgiram as primeiras plantas multicelulares, provavelmente algas verdes. Possivelmente por volta de 900 milhões de anos atrás, a verdadeira multicelularidade também evoluiu nos animais. Como resultado, os organismos unicelulares que chegaram à Terra eram menos propensos a morrer e os procariontes começaram a se multiplicar e se adaptar melhor à sobrevivência fora da água. Várias centenas de milhões de anos atrás, plantas provavelmente pareciam com algas e fungos começaram a crescer nas margens das águas e por fora delas. Permanecendo inicialmente próximo à beira d'água, mutações e variações resultaram em uma maior colonização desse novo ambiente. O momento em que os primeiros animais deixaram os oceanos não é conhecido com precisão. A evidência mais clara antiga é de artrópodes em terra há cerca de 450 milhões de anos. Um evento de extinção entre os períodos Triássico e Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos, poupou muitos dos dinossauros e eles logo se tornaram dominantes entre os vertebrados. Há 2 milhões de anos, os primeiros animais classificados como gênero Homo apareceram. A inteligência começou a invadir essa categoria de seres vivos, do qual vieram as primeiras evidências do homem, como controlar o fogo, criar ferramentas e dominar animais. As habilidades sociais tornaram-se mais complexas e a linguagem tornou-se mais avançada. Isso contribuiu para uma maior cooperação e desenvolvimento do cérebro. Em algum lugar entre 8.500 e 7.000 a.C., os humanos no crescente fértil na Mesopotâmia começaram a criação sistemática de plantas e animais. Esse fenômeno foi chamado de agricultura. Isso levou à primeira civilização da Terra na Suméria, no Oriente Médio, entre 4.000 e 3.000 a.C., do qual já tem vídeos sobre essa sociedade antiga aqui no canal. Mas continuando, após isso, civilizações adicionais surgiram rapidamente no Antigo Egito e no Vale do Rio Indo. E o restante, meus amigos, vocês já sabem para onde vai. Galera, nosso planeta possui um histórico muito interessante. Quem diria que um dia aquela bola sólida de fogo se tornaria o nosso mundo azul? Mesmo com tantos problemas globais na atualidade, estamos vivendo na melhor época em que a Terra disponibilizou para nós. Então, um conselho que eu posso dar é sobre todos nós cuidar do nosso planeta. A poluição, por exemplo, é algo que agrega lentamente para uma alteração no planeta e que pode ser bastante prejudicial para a futura geração. Esse vídeo está sendo gravado e editado no dia 22 de abril. No qual se comemora o Dia da Terra, cuja finalidade é criar uma consciência comum aos problemas da contaminação, conservação da biodiversidade e outras preocupações ambientais para proteger o nosso planeta. Então é isso, meus amigos. Cuidem de nossa casa. Fiquem bem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixem nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai. E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!